Bom dia, pessoal. Iniciando aqui mais um encontro, né, da turma de Lógica de Programação. Eu estou passando aqui um formulário para vocês preencherem, né? Então, a turma está toda aqui online. Não sei se alguém quer dar um salve para dizer que eu não estou mentindo. Alguém pode falar aí? Cadê? Quem está aqui? E aí, Nicolas Guedes? Salve na chuva. Olha aí, salve na chuva. Então, está chovendo aqui em Natal e boa parte do interior também do estado. Então, a gente está aqui preenchendo um formulário, sensação de aprendizado da turma. Esse formulário já foi disponibilizado no WhatsApp, no chat do Discord e também no SIGA, tá? Então, a ideia é a gente saber como é que a gente está nesses conceitos que são basilares aqui para essa disciplina. Então, variáveis. A pessoa aprendeu a fazer essa criação de variáveis, a gente entendeu que eu posso criar variáveis com diversos nomes, chamar ela de x, por exemplo, e alterar seu valor. Eu posso pegar esse x depois e fazer por exemplo, um incremento, aumentar ele. A gente entendeu que existe diversos tipos de variáveis, né, e que eu consigo, por exemplo, criar uma variável x que é do tipo number, né? Então, x é um tipo number. A gente viu que eu posso criar uma outra variável que também vai ser number, só que, embora ela seja number também, como essa aqui, uma armazena valores inteiros e outra armazena valores reais, né? Ponto flutuante. Tá? A gente viu outros tipos, como o string, type of. Qual type of? É string. E tem outros também, como por exemplo o booleano, que é verdadeiro, true, ou falso, false. Então, type of B. Então, booleano, a gente tem alguns dos tipos que a gente encontra aqui no JavaScript, né? Existem outros, como o object, etc., que a gente depois vai trabalhar, né? Quem tiver interesse em se aprofundar. Mas isso aqui eu acho que foi a maioria das coisas que a gente trabalhou, né? Então, isso são as variáveis e, se eu pudesse ir um pouco além, é uma característica do JavaScript, as variáveis, elas são dinâmicas, Professor, né? Oi. Seu vídeo tá cheio. Tá o Alguém quê? tem que retransmitir a tela. Como é? Alguém tem que retransmitir a tela. Ah, Não tá tá. dando tempo. Alguém pode dar retransmitir aqui a transmissão? 63 pessoas, já começa a encher. Pronto, tem 3 aí. Pode escolher o servidor aí. Lucas e Nicolas. Quem vai mais barato aí dá certo. Então a gente tem aqui essas variáveis e além de ter esses tipos diferentes, a gente viu que eu posso até alterar. É a mesma variável, só que de repente eu posso transformar ela de um number real para um number ponto flutuante. E depois, não, ele vai virar um string. Ele vira string também. Então, em JavaScript eles têm essa possibilidade. Então, isso basicamente é o que a gente tem em variáveis, né? Acho que também uma coisa que é interessante saber é a parte de os termos que a gente usa, né? Quando eu falo declarar uma variável, o que é declarar? É só fazer var e dizer o nome dela, né? Altura. Eu declarei uma variável. E se eu quiser inicializar ela, eu tenho que dar um valor inicial. Então, coloco, por exemplo, a altura inicial. 50 centímetros, eu não sei, não lembro. 50 centímetros. Certo? Então, eu inicializei essa variável. Depois eu posso ir aumentando. À medida que a criança for crescendo, vou dar uma altura, vai receber ela mesma, mais 10 centímetros. Pronto. Então, inicializei e depois eu incrementei. E a gente viu que se eu posso também fazer a altura, recebe a altura mais 1, se eu quiser incrementar só 1, mas também eu posso fazer a altura mais.
Acho que foi isso que a gente, basicamente, né, que a gente viu sobre variáveis. Tem diversos outros vídeos tratando do assunto de maneira mais detalhada, tá? Entrada e saída, a gente viu as possibilidades aqui, pelo menos uma possibilidade mais simples que a gente trabalha, quando a gente cria uma variável, por exemplo, x, e faz um prompt. Qual o seu nome? Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo uma entrada de dados. Então, essa é a entrada de dados. Estou pedindo, do ponto de vista do computador, alguém de fora está digitando, então está entrando os dados, né, nele. Então, eu falo Aquiles, meu nome. Isso aqui lembram dos tipos, então a gente tem string, né? Então, Aquiles do tipo string, que é do tipo texto. Então, texto foi armazenado em X. Às vezes, eu não quero perguntar o nome, né, que é texto. O prompt sempre retorna texto. A gente viu que eu posso pedir também uma idade, né? Então, qual a sua idade, né? Então, eu posso, por exemplo, só que se eu executar aqui, e se eu colocar qualquer número, né, ele vai pensar que é texto também. Eu não posso deixar isso acontecer, então eu faço um parse. A idade. Então, aqui, agora ele transforma esse texto, que antes era texto, pronto, que sempre retorna texto, depois eu posso transformar para inteiro ou para float. Depois que eu li, eu posso também escrever. Isso aqui é a nossa entrada, e essa aqui é a nossa saída, né? E a saída eu vou botar agora, alerta. É um dos tipos de saída. X. Ele leu, armazenou na variável e escreveu. Então a gente tem a entrada e saída. Obviamente a gente falou de outras entradas, né? Console.log, outras saídas, console.log, que a gente escreve no console, que é essa abazinha inspecionar aqui escondidinha. Às vezes fica pequeno, tem que apertar nesses pontinhos para ele mostrar. Tá? E aqui console, tá aqui o número de saída, né? E existem outros, né? Eu posso escrever, se eu tiver numa página mesmo, eu posso escrever no HTML, um documento.write, mas esses dois são, acho que, o básico que a gente fez, tá? Então, esse que eu quis dizer com entrada e saída. E expressões aritméticas são nada mais do que a gente trabalhar fórmulas, né? Aqui dentro, né? Se eu tiver números, eu saber como calcular, né? Eu aprender que para fazer uma divisão, eu tenho que colocar essa barra, né? 100 dividido por 4. As precedências, né? São importantes. Se eu botar mais 4, eu quero que some primeiro, eu tenho que colocar os parênteses, né? A gente viu também várias funções matemáticas, né? Math.poll. Qual outras? Diga aí, math.sqrt. Ou elevar potência, sqrt, square root, né? Raiz quadrada. Então, a gente viu diversas funções para poder, que a gente pode utilizar aqui para criar essas expressões. Passando por isso, a gente chegou nas estruturas de repetição, né? A estrutura de seleção, né? O que a gente chama do if, né? O se. É interessante porque até o momento o nosso código ele era linear, ele vinha seguindo uma sequência, ele não para, ele não testa, ele não pode ir para um lado ou para o outro, ele não tem bifurcações. Aí com if, agora a gente tem, né? A gente pode ter um texto, né? Que eu vou criar fazer uma pergunta. Qual a sua idade, né? E dependendo da idade, né? Posso fazer um teste, né? Se a idade for maior que 18, aí eu crio um código aqui, na verdade, quando eu abro essas chaves aqui, a gente chama que a gente está criando um bloco. O conceito de bloco é interessante, porque é como se ele tivesse é como se fosse um outro espaço na memória, né? Um outro mundo que acontece coisas que nem sempre o resto do mundo vai ter ciência. Então, as coisas que aconteceram aqui, o que aconteceu aqui fica aqui, tá? Então, esse conceito de bloco, ele entra aqui, começa aqui, e aí entra naquela discussão, né, da diferença do var versus o let, né? Que recentemente a gente viu
também a possibilidade de criar variáveis, declarar variáveis utilizando o let, né? Então, tudo que você criar com let dentro de blocos só vai ser visíveis, só vai ficar sendo visível dentro do bloco. E isso é bom, tá? Porque você tem um controle maior da visibilidade das variáveis, certo? Então, se eu criar uma variável aqui, né? Se eu criar uma variável aqui e eu quiser alertar a variável i aí, por exemplo, se eu quiser alertar, dar um alerta nela aqui fora, não tem muito sentido esse código, mas só para mostrar esse let aqui, se eu executar esse código, se eu digitar 20, né, que é maior que 18, ele vai fazer y igual a recebe 1, eu vou tentar alertar o y lá fora, e ele vai dar um erro, né, dizendo que y não está definido. Então, se não está definido, é porque ele não enxerga. Agora, quando eu faço o var, ele é içado, né, ele como se ele tivesse, ele sobe para, é como se eu tivesse, era a mesma coisa, eu colocar aqui e colocar aqui a mesma coisa, porque ele sempre vai para o topo. Se ele vai para o topo, significa que vão enxergar ele, né? Tá? Então a gente viu os ifs, né? Aí começa a misturar, né? Porque começa a ter variáveis, ifs, entrada de dados, saída de dados, né? Alerta maior de idade, 20, maior de idade. Então a gente começa a ter essas estruturas de decisão que eu testo se vou para um lado ou não vou para o outro. Aí o natural da cabeça é a gente pensar que eu vou botar vários ifs e vou resolver, e em alguns casos até resolve. Né? Se ele é maior, eu vou testar agora para o outro lado, né? Se ele for menor de 18, né? Aí menor de idade, né? Aí nesse caso acontece até alguns erros, né? Vou colocar 17, menor de idade, legal, 20, maior de idade. Eu disse, acertei, tá pronto o código. Não, ainda tem um intervalo fechado aqui. E o 18 é o quê? Se eu botar 18 nesse código, né? Ele não é nada. Eu tenho que tomar cuidado, né? Eu tenho que colocar o maior igual, né? Eu tenho que consertar isso. Ou então a gente utiliza uma outra estrutura, na verdade um comando complementar ao if, que é o else. Então, aí desse jeito eu garanto que eu vou estar cobrindo tudo. Se ele não for isso, obviamente, todo o resto é isso. Então, aí eu já começo a colocar uma lógica maior, né? Da maneira correta, né? Então, menor de idade, maior de idade, e etc. Aí a gente vê que com essa estrutura ela consegue se repetir, né? Então, eu posso colocar if e else, eu copiei, né? Então, essa estrutura que eu tenho é if e else. Então, eu posso ter if e else também aqui dentro. Significa esse universo aqui? Significa que ele é maior de idade. Agora, se ele for menor, eu posso inventar alguma coisa, né? Aqui dentro são só todas as pessoas pequenas, menores de idade, né? Menor de 18. Aqui é o universo dos grandões. Eu poderia aumentar aqui e subdividir esses universos das pessoas mais velhas, né? Mas aqui são a pirraiada, né? A galera mais nova, né? Vou nem chamar pirraiada, que tem um bocado de gente, tem 17, né? O pessoal mais novo, né? Aqui os mais experientes e os mais novos. Então, só que aqui dentro desse espaço, desse bloco do else que começa aqui, eu posso subdividir ele de novo em várias fatias. Dos pequenos, eu quero dividir entre quem é do educação infantil, né? Se a idade for menor que... Deixa a educação infantil termina, acho que menor que 6. Educação infantil. Se não, sobrou o quê? Aí aqui tem outro bloco de mais uma ruma de coisas pequenas, da galera dos pequenos, só que são todos os que não são menores que 6, então eles são maior que 6, né? Igual a 6 ou menor. Eu vou colocar if e else de novo. Estou só copiando e colando. Aí a gente cria o que a gente chama de if e else aninhado, né? Porque eu vou estar aninhando, né? Aí eu... Vamos lá. Muito importante essa indentação. Aí a gente tem aqui os menores de 6 anos. Então, quem é que não é menor de 6 anos? Mas lembre que eles são todos menores de 18. Então, a gente começa a fazer um i, né?
quem está aqui nessa linha é porque é o contrário desse, ou seja, é menor de 18, mas também é menor que 6. Só que esse lado aqui, todo mundo que está aqui é menor que 18 e não é menor que 6, porque é o else. O else é a negação do if. O else sempre é a negação do if. Então, eu estou aqui dentro, então eu sei que ele é menor que 18, ok? E sei que ele não é menor que 6. Mas ele pode ser, então, menor que, simplificar aqui, menor que 15. Fundamental. E o resto sobrou o quê? Ensino médio. Tá? Então, a gente tem aqui um algoritmo que ele vai fazendo um if, else aninhado. E eu acho que esse entendimento é essencial, tá? Vocês aprenderem ele é essencial para dar um próximo passo bem dado, né? Eu estou entendendo que algumas pessoas estão caminhando, né, para ele, para esse entendimento, algumas pessoas que estão aqui ainda no meio, certo? Mas é super importante entender esses if e else aninhados, né? Aqui você vê, já começa a ter um pouco mais de dificuldade nesse entendimento e é normal, tá? Mas a partir do momento que você faz vários exercícios, você começa a entender. Algumas pessoas, por exemplo, aqui, elas têm um costume de fazer o quê? De tentar colocar um outro if, mas sem necessidade. Vou dizer agora, eu quero testar se ele é médio mesmo. Vou colocar se a idade dele é maior, né? Maior ou igual a 15. Porque aí eu estou testando mesmo. Mas eu não preciso desse if, porque, como eu falei, o else é a negação do if. Se ele não é menor que 15, obviamente ele é maior que 15. Eu não preciso dizer isso aqui. E eu não preciso dizer também o intervalo superior, idade menor igual a 18. Por que eu não preciso botar a idade menor igual a 18? Ou menor que 18? Porque ele já está dentro de um else maior aqui, que é a negação do if. Então, isso aqui já está subentendido por conta disso. E isso aqui, né, já está subentendido porque é o contrário disso. Então, não preciso. Então, eu executo aqui. Se eu for 22, eu sou maior de idade, ok? Se eu sou 3 anos de idade, eu estou na educação infantil, ok? Se eu tiver 13, fundamental. Se eu tiver 20 não, qual é que eu quero? 16, ensino médio. Então, isso é o que a gente trabalha com os ifs else aninhados, né? Aí a gente é interessante que a coisa vai evoluindo, a gente vai foi se criando algoritmos mais complexos, né? E aqui dentro, né? Por exemplo, se for educação infantil, né? Se for ensino fundamental, vamos colocar aqui, ensino fundamental. Aí aqui dentro do ensino fundamental, eu vou pedir para você escrever mesmo, colocar o aluno de castigo, assim, e ele vai ser obrigada a escrever eu não farei isso novamente. Ele está de castigo, ele fez alguma coisa, é um aluno do fundamental, e aqui é vamos dar um nome disso aqui, esse algoritmo do castigo. Algoritmo do castigo. Aí vou escolher um castigo para baseado em cada idade. Tá, inventei isso agora. Mas bom, vamos lá. Então, o castigo das crianças do fundamental vai ser escrever várias vezes. Eu não farei isso novamente. Então, a gente vem e pode fazer assim, escreva 10 vezes, eu não farei isso novamente, né? Aí o aluno aqui, com a sua idade, ele tem 12, né? Fundamental, então eu não farei isso novamente, eu não farei isso novamente, eu não farei isso novamente, eu não farei... Ele fez 3, eu peguei, não, você tem que ser 10. Aí antigamente a gente faria isso, né? 10 vezes, ter copiar e colar 10 vezes, né? Então, esses problemas de repetição, né, aconteciam muito, a gente ficava perdendo muito tempo. Aí até a criação das estruturas de repetição, né? Então a gente criou-se, por exemplo, o primeiro, que é o enquanto, né? Enquanto. Então a gente criou o em inglês, né, o while, que ele precisa de uma variável para controlar ele, tá?
vou chamar ela até de i, para simplificar, e já fazer a ligação com o for em seguida. Então, var i, e a gente tem o i enquanto o i, né, tá zero. Então, enquanto o i for menor que 10, como eu castigo a escrever 10 vezes, né, então, enquanto o i for menor que vezes, ora, o i começa com, é menor que 10, né, 0 é menor que 10, então ele vai entrar. Sempre que isso aqui for verdadeiro, ele entra. Então, enquanto o i for menor que 0, eu vou dar um alerta, né, eu não farei mais isso. Então, apertando aqui, eu vou executar e ele vai executar. Se eu apertar aqui, vai acontecer o quê? Um laço infinito. Porque esse i nunca vai ser deixado de ser 0. Então, ele vai ficar sempre 0. E 0 é menor que 10, 0 é menor que 10, 0 é menor que 10, aí vai ser sempre. Tá? Então, além de criar uma variável de controle, eu tenho que modificar, eu tenho que criar uma situação que essa variável se modifique. Então, por exemplo, i++. E colocar um comentário aqui, né, que é um código que o interpretador JavaScript não lê, tá? É só para os humanos. Isso aqui significa i recebe i mais 1. Então ele vai incrementar, tá? Isso, e em algum momento ele vai sair. Quando ele vai sair? Quando for 10, quando o i chegar no valor 10. Só que ele já vai ter escrito de 0 a 9, que dá 10 vezes, né? Então, quando eu coloco aqui 13, né, fundamental, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, ele fecha as 10 vezes, tá bom? E executa isso. Então, a gente entrou no que a gente chama do while. E não só o while, né, que tem, como eu falei, ele tem essas três coisas, né? Ele tem uma inicialização da variável, do contador, que vai tomar conta dele, um teste, e também tem um incremento. Esse é o while, esse é o incremento, esse é o laço. Aí só que surgiu que a gente os assuntos de que a gente está agora, né? Que é o for. Que na verdade o for ele vai fazer a mesma coisa. Vou até escrever ele aqui embaixo e sair copiando e colando. Só que ele escreve de uma maneira diferente. Ele pega essa inicialização e bota aqui. Ele pega esse teste, coloca aqui. E ele pega esse incremento, coloca aqui. Todos separados por ponto e vírgula, no final não tem ponto e vírgula. E depois eu posso até pegar esse bloco dele e colocar aqui. Então, esse é o for. Faz basicamente a mesma coisa que o while. Tá? Então, se eu colocar aqui 13, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Travou. Está travando. Então, ele faz também 10 vezes e é bem análogo a ele. Né? Tem uma outra estrutura, né? A gente não comentou, mas só a título de informação, que é o do... Estou tentando escrever ele, acho que é assim, do while. É a mesma coisa, bem parecido com o while, só que ele tem uma diferença, né? Que ele... x menor que 10... x mais. É i, né? Peraí, né? E ele faz a mesma coisa, né? Só que ele só testa no final. Olha como é interessante esse cara. Deixa eu botar um número menor, né? Menor que 3. Então, ele vai testar. 1, 2. Ele sempre executa uma vez. Porque ele não testa no início. Ele entrou já de cara ele já executa uma vez. Aí só testa no final. Então, é uma estrutura de repetição. Tudo que você testa faz com o do, você consegue fazer com o while, consegue fazer com o for, tá? Então, esse é o do while. A gente dificilmente utiliza ele, mas a título de informação é interessante vocês saberem, conhecerem, tá? Então, hoje a gente está no camarada aqui, for. Beleza? Vou dar uma paradinha nesse vídeo, né, para ele não ficar muito grande, tá? Porque ele é meio que um resumo, né, recapitulando os conceitos, tá? De maneira simples. Então, até tem algumas pessoas que estão um pouco atrasadas, etc., estão chegando agora. Então, vou deixar isso como uma breve revisão, tá? E eu vou gravar um vídeo agora mais falando sobre o for, beleza?